Olá pessoal, tudo bem? Como eu comentei, agora vamos fazer exercícios para praticar o que nós vimos nessa aula aqui, a última aula antes da nossa primeira prova, tá? Então, pessoal, nós temos uma turbina a gás que ela funciona seguindo o ciclo Brayton ideal, tá? Ela tem razão de pressão de 8, uma temperatura do gás que é de 300 Kelvin na entrada do compressor, tá? E de 1300 Kelvin na entrada da turbina. Considerando as hipóteses de ciclo padrão ar frio, que é o que? O CP constante, CP e CV constante, determine a temperatura nas saídas do compressor da turbina, a razão de consumo de trabalho e a eficiência térmica, tá? Então, pessoal, se o CP e o CV são constantes, nós podemos aplicar essas equações aqui para os processos isentrópicos e nós não dependemos mais da entalpia, mas sim da temperatura em todos os pontos, tá? Olhando aqui o gráfico, pessoal, é importante vocês saberem identificar aonde nós temos o que, tá? Então veja que no 1 nós temos a entrada do compressor, no 2 nós temos a saída do compressor, né? Veja que é um processo isentrópico. Aqui nós temos a compressão. Do 2 para o 3, nós temos a combustão, que é o fornecimento de calor à pressão constante. Do 3 para o 4, aqui nós temos a expansão, tá? Veja que novamente ó, é uma reta vertical. Então, é um processo isentrópico. E do 4 para o 1 nós temos a exaustão, ou seja, a rejeição de calor à pressão constante, tá? Então, isso vocês têm que fixar bem, tá? Com isso, né, ó, ele falou que é 300 Kelvin na entrada do compressor. Então, o T1 é 300 Kelvin, razão de pressão é 8, e o T3 é, né, que é a entrada da turbina, é o 3. Então, é 1300 Kelvin, ok? Feito isso, pessoal, sabendo que nós temos o modelo de ciclo padrão ar frio e que a compressão é um processo isentrópico, porque nós estamos utilizando o ciclo Brayton ideal, nós podemos aplicar essas equações da direita, tá? Veja que para os motores nós utilizávamos muito essa equação aqui, essa expressão de cima, porque aqui nós tínhamos a taxa de compressão, tá? Só que no ciclo Brayton, pessoal, nós não temos a taxa de compressão, nós temos a taxa ou a razão de pressão, tá? Então, é conveniente usarmos essa segunda expressãozinha aqui, ó, porque é ela que estabelece a razão de pressão com as temperaturas. E é óbvio que eu vou sempre buscar a temperatura, porque é ela que vai me dar o resultado que? Do QH, do trabalho compressor, do trabalho da turbina, e assim vai, tá? Aqui, pessoal, falando em termos específicos, tá? Ou seja, em função da vazão que está operando aí o meu sistema. Bom, então analisando a compressão, a gente aplica aquela expressãozinha. O T1 é 300, razão de pressão é 8, ó, que é o P2 sobre P1 é a razão de pressão. O K, pessoal, é o K do ar, que é 1,4, assim como o CP é esse valor aqui de 1,0035 kJ por quilograma Kelvin. Feito isso, nós achamos a temperatura T2, que é o que? A temperatura na saída do compressor barra entrada da câmara de combustão, ok? E do 3, a gente pode aplicar essa mesma expressãozinha do processo 2 para o 3? Não, né, pessoal? Porque isso só pode para processo isentrópico. Quais processos isentrópicos nós temos no ciclo? A compressão e a expansão. Então, eu só posso usar isso para o compressor e para a turbina. E aí, eu posso fazer a mesma coisa ali na turbina, tá? Que está entre o 4 e o 3, ou 3 e 4.
Tá? Aqui eu coloquei T4 sobre T3, mas você pode inverter, desde que você inverta aqui o outro lado aqui. Veja que o P4 sobre o P3, pessoal, aqui no compressor não comprimo, ele aumenta 8 vezes. Do T3 para o T4, ele diminui 8 vezes. Então é o inverso da razão de pressão. Então aqui ó, vai ser 1 sobre 8 essa razão do P4 sobre o P3. O T3 nos foi fornecido no enunciado que era 1300. Com isso, nós conseguimos obter a temperatura na saída da turbina. Olha que bacana. Feito isso, pessoal, nós temos a temperatura em todos os pontos e, consequentemente, nós conseguimos analisar o ciclo com facilidade. Tá? Feito isso, então, ó, nós analisamos aqui ó, a combustão, que é o H3 menos H2, ou seja, o CP vezes o T3 menos T2. T3 é 1300, o T2 foi o que a gente achou aqui. Achamos o QH. Para o compressor seria o CP-T2 menos T1. Para a turbina, o CP-T3 menos T4. E a exaustão, ou seja, a rejeição de calor, é o CP-T4 menos T1. Então veja que aqui eu já analisei termodinamicamente todos os componentes do meu ciclo, tá? Ok? A razão de consumo de trabalho é o trabalho específico do compressor pelo trabalho específico da turbina, que nós achamos em função da diferença de temperatura e do CP. Calculamos, deu 0,418. Isso significa que a cada 1 kW, por exemplo, produzido ali na turbina, 0,418 já fica ali para fazer o compressor funcionar e você consegue aproveitar somente o restante, ou seja, o 0,582, tá? A eficiência térmica, pessoal, como nós estamos no ciclo padrão ar frio, nós podemos calcular diretamente por essa expressãozinha aqui, ó. Lembrando que isso é válido para o quê? Para o ciclo padrão ar frio e tem que ser também o ciclo Brayton ideal. Se eu mudar alguma coisa do ciclo Brayton ideal, eu já não posso aplicar essa expressãozinha aí. No nosso caso então não tem problema. Eu pego, aplico de novo, ó, trabalho, ou eu posso calcular pela definição, né, que é o trabalho líquido pelo QH. Trabalho líquido é o da turbina menos o compressor. O resultado é o mesmo, ou seja, nós temos uma eficiência de 44,8%. No mundo real, seria isso aqui? Não, pessoal, isso aqui seria o máximo que ele iria atingir, tá? Então, esse ciclo operando perfeitamente, sem perdas, teria uma eficiência máxima de 44,8%. Se eu começar a considerar eficiência isentrópica dos compressores, queda de pressão, tanto no fornecimento de calor como na rejeição de calor, esse valor cai bem, tá? Ok? Beleza. Agora vamos então para o nosso exercício 4, que é o ciclo Brayton com melhorias, tá? Então, um ciclo de turbina a gás com 2 estágios de compressão e 2 de expansão tem uma razão de pressão global igual a 8, ok? O que é essa razão de pressão global que ele fala igual a 8? Significa que lá do início até o final, até o segundo compressor, a pressão ela vai aumentar 8 vezes. Ou que da pressão de entrada da turbina 1 até a pressão de saída da turbina 2, ela vai diminuir 8 vezes, ok? É isso que significa. Considere que cada compressão e expansão apresenta a mesma razão de pressão, ok? Então, pessoal, ó, imagina, eu tenho 2 compressores aqui, ó. Ele vai comprimir uma razão de pressão no compressor 1. Depois ele vai comprimir de novo uma razão de pressão no compressor 2. Isso significa, e juntando as duas tem que dar 8.
Isso significa que cada razão de pressão vai ter que ser o quê? Raiz de 8. Ok? Então, isso que cada compressor vai comprimir. Tá? Do 2 para o 3, pessoal, ciclo ideal, todo processo de resfriamento ou aquecimento, pressão é constante. Então, P2 é igual a P3. E aqui, né, ó, P7 igual a P8. Beleza? O ar entra em cada estágio do compressor a 300 Kelvin, ou seja, tanto no 1 como no 3 entra 300 Kelvin. E em cada estágio da turbina 1300, ou seja, no 6 entra 1300 e no 8 é 1300. Tá? Aí, pessoal, ele pergunta a razão de consumo de trabalho e eficiência térmica, considerando um regenerador com efetividade de 100%. Tá? Pessoal, a primeira coisa que a gente faz é achar as temperaturas. Tá? E aí, o que a gente faz? Novamente, a gente aplica aquela expressãozinha em função da razão de pressão para as compressões e para as expansões. Tá? No caso da primeira compressão, ó, a temperatura inicial é 300, a razão de pressão é raiz de 8, o K lá você usa 1,4, que é o do ar. Dá 403,77. A segunda compressão, pessoal, ó, copiei a mesma expressão. Perdão, aqui é 4 e aqui é 3. Ó. Esse cara continua sendo raiz de 8. E o T3, pessoal, lembra que ele entra no compressor a 300 Kelvin? Tá vendo que vai ficar a mesma expressãozinha aqui de cima? Isso significa, pessoal, que o T4 ele vai ter a mesma temperatura do T2. Né, ó? Vai dar o mesmo resultado de cima. Porque eu não mudei nenhum valor. Tá? Então, continua mantendo as temperaturas. E aí, pessoal, faça a mesma coisa para as turbinas, que são isentrópicas. Pego aqui a primeira expansão, até marquei aqui do lado para facilitar para a gente não ficar indo lá em cima. T7 sobre T6 e tal. O T6 é a entrada da turbina, 1300. Do 6 para o 7, a pressão ela reduz. Quanto? A razão de pressão lá de raiz de 8. Né? Ao todo, até o final dá 8, mas para a primeira turbina é raiz de 8. E aí eu acho a temperatura de 965,9 Kelvin, lá na saída. Na segunda expansão, pessoal, é a mesma coisa, tá? Veja que eu vou ter a mesma expressão, por quê? Porque o T8 vai continuar sendo 1300 e a razão de pressão continua sendo raiz de 8. Então, a saída do 9 aqui é igual à saída do 7, que dá 965,9 Kelvin. Tá? Então, pessoal, veja que nós temos a temperatura aqui, 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 aqui e aqui. Nos falta a temperatura, né? A do 10 ainda não é muito importante, mas a gente precisa achar a do estado 5, ok? Para isso, pessoal, nós utilizaremos a efetividade do regenerador, tá? Para quem não se recorda, a efetividade do regenerador ela é dada pelo que realmente está sendo passado de calor, que é dada pela diferença de entalpia do 5 para o 4, né? Ó, nesse caso aqui está H5 menos H2 por causa do esquema do slide, tá, pessoal? Mas seria H5 menos H4. Pelo máximo. O máximo seria o quê? Seria se a temperatura de saída aqui fosse igual a do 9. Então seria o quê? H9 menos H4. Ok? Então veja que se eu ciclo padrão ar frio, ΔH é o quê? Cp ΔT. Substituindo, nós temos isso, chegamos a isso aqui. Se minha efetividade é 1, pessoal, essa parte aqui de baixo ela tem que ser igual a de cima, para dar 1, né? Como o T4 se mantém, então isso só é possível se o meu T5 for igual ao T9.
Como o T9 eu já sei, eu sei que a temperatura do 5 é igual a do 9. Consequentemente, nós achamos a temperatura no ponto que restava, tá? Aí, pessoal, o resto é simples, tá? Aí é só a gente calcular cada um dos trabalhos e calores baseando-se nas temperaturas que nós obtemos. O compressor é o T2 menos T1. A diferença de temperatura nos compressores são iguais, porque a razão de pressão é a mesma e a temperatura de entrada é a mesma. Então, tanto para o primeiro compressor como o segundo compressor, dá esse valor de 104,1. Para as turbinas, idem, né? A temperatura de entrada e saída é a mesma. Então, para o trabalho específico delas é igual e é de 335,3. No caso do calor, pessoal, aí vocês têm que tomar cuidado. Por quê? Nós temos fornecimento de calor na câmara de combustão, que é o fornecimento de calor principal, mas nós temos também no processo de reaquecimento. Então, ó, eu chamei de QH1, que é o da câmara de combustão, ó, ficaria o T6 menos o T5, e do reaquecedor eu chamei de QH2, que é o que? O T8 menos o T7. Devido à efetividade ali do trocador de do regenerador ser 100%, elas deram iguais, tá? Mas normalmente da câmara de combustão é maior, tá, pessoal? Mas tudo bem. Aí o QH vai ser a soma das duas, que dá o 670,6. Com isso é possível a gente calcular o trabalho líquido, pegando duas vezes o da turbina menos o do compressor, e calcular a razão de consumo de trabalho, que nesse caso deu 0,31, tá? Ok? E a eficiência, nós não podemos mais utilizar o que? Aquela expressão lá bonitinha, que acho que é K menos 1 sobre K. Por quê? Porque a gente não tem mais o ciclo Brayton ideal, ele está modificado, ele tem as melhorias dele. Então a gente não pode usar isso aqui. Tem que utilizar a definição, que é o trabalho líquido pelo QH. O trabalho líquido nós achamos aqui em cima, o QH também. Fazendo a divisão, nós chegamos na eficiência do ciclo. Tá? Aí vocês vão falar, pô, professor, mas compensa tudo isso aí, todas essas modificações? Pessoal, se vocês notarem, a razão de pressão, a temperatura de entrada do compressor e a temperatura de entrada da turbina, eles foram iguais do exercício número 3, ó. É igual, ó, 8, 300 e 1.300. A eficiência do exercício 3 deu 44,8%. Olha quanto deu a eficiência desse aqui. Deu praticamente 69%. Então teve um aumento de eficiência muito grande. Além disso, a razão de consumo de trabalho caiu de 0,42 para 0,31. Tá? Então essas melhorias aumentaram o custo do sistema como um todo? Aumentaram. Você colocou o quê? 3 trocadores de calor e mais tubulação. Mas isso fez com que melhorasse muito a eficiência e a razão de consumo de trabalho. Tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de exercício, que isso tenha feito vocês entenderem um pouco melhor e até a próxima